Boa noite a todos. Com grande satisfação, a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Jaboticabal tem a honra de receber a todos para mais um dia de muito aprendizado. O presente encontro tem o objetivo de trazer ao debate informações relacionadas ao bullying e o cyberbullying, com o intuito de informar a população em geral, em especial os pais, os responsáveis e os educadores, sobre as práticas do bullying e cyberbullying, as quais afetam crianças e adolescentes, podendo causar-lhes sérios problemas psicológicos, sociais, físicos ou jurídicos. Para tanto, trouxemos hoje uma equipe multidisciplinar para nos auxiliar neste bate-papo, de forma a esclarecer dúvidas e mostrar as possibilidades de combate e prevenção. Saudamos as autoridades aqui presentes. O doutor Anísio de Paula, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, 6ª subseção. Saudamos também e agradecemos a presença da diretora da Escola Municipal Coronel Vaz, a Fabiana, a qual startou a organização do presente evento, mediante a solicitação de apoio em eventos para prevenção e combate ao bullying. Os nossos convidados para esta noite de conversa são Dr. Roger Augusto Chimati Negrete, médico psiquiatra, psicoterapeuta e médico auxiliar da Justiça no Fórum de São José do Rio Preto, Urupês, Buritama, Santa Adélia e Itajobi. Noemi Garcia Batista, psicóloga. Renata Araújo Lima, pedagoga, pós-graduada em Gestão de Pessoas. O Dr. Jorge Mocelin Júnior, advogado e presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, da Jovem Advocacia. E o Dr. Carlos Macaioshi de Oliveira Otushi, promotor da Infância e da Juventude de Jaboticabal. Agora, neste momento, eu passo a palavra à Ana Paula Topan Juqueira, que será a mediadora desta roda de conversas. Boa noite a todos e todas. Bom, nessa noite um tema muito complicado. A gente tem profissionais aqui de alto gabarito para poder discutir sobre esse assunto, que é o bullying. Eu quero fazer uma pergunta para a gente começar a refletir aqui. Quantos de vocês já sofreram bullying ou praticaram bullying? Não precisa me responder. Não precisa levantar a mão, mas faça uma autorreflexão. Quantos de vocês já passaram por uma situação como essa? Eu trago aqui um dado do IBGE de que 23% entre adolescentes de 13 a 17 anos declararam que já sofreram bullying. E 12% entre adolescentes de 13 a 17 anos falaram que cometeram o bullying, que praticaram o bullying. É um dado muito alto. Pelo menos eu acredito que seja um dado muito alto. Então, eu quero começar esse bate-papo com você, Renata, que lida no dia a dia dentro de uma unidade escolar. A gente sabe que o bullying está dentro dessa seara. Os adolescentes, crianças, eu acho, a tua escola deve pegar também crianças, né? Silvia, só isso. Quero te, então, lançar uma pergunta. A escola está preparada para enfrentar essa questão do bullying? Boa noite. Ótima pergunta. Eu diria que nem todas as escolas estão preparadas para lidar com o bullying. Mas nós estamos no caminho. O importante é exatamente o que nós estamos fazendo aqui, que é parar para dialogar. Se olharmos para trás, falando do bullying, esse momento não acontecia. Geralmente o bullying ele é tratado de uma forma mais pontual. Acontece alguma coisa na escola, eu vou parar para entender o que aconteceu, vou conversar com aquela criança. Mas promover esse momento para dialogar e entender o que aconteceu para que chegasse naquele ponto é um pouco mais difícil, mas nós estamos no caminho. Eu acredito que tem escolas que já estão praticando a escutativa, parar para dialogar. Então, todas realmente não estão preparadas, porque é desconfortável falar sobre bullying. É desconfortável falar sobre algo que causa sofrimento, porque é isso que o bullying faz. O bullying causa sofrimento. Então, conversar e promover esse espaço dentro da escola, ele não é só parar para falar, ele é necessário. Então, é realmente olhar para esse momento e dizer, olha, precisamos conversar, precisamos entender, porque as crianças, principalmente as pequenas, elas nem sabem o que é bullying.
Elas sabem do nome, mas elas não sabem o que significa bullying e se aquilo que elas estão fazendo, aquela brincadeira ou aquele apelido, ela está cometendo bullying. Verdade. Então, qual que é o papel da escola na prevenção? O papel da escola é justamente olhar e dizer, eu preciso falar sobre o bullying. Então, promover rodas de conversa é um caminho e de início. Então, como eu posso fazer isso? Em que momento eu vou encontrar um espaço dentro da minha escola, eu vou encontrar um horário e vou promover esses diálogos. E é realmente parar ali um pouco da sua aula, trazer as crianças numa roda e dizer, vamos falar, vamos conversar. E não é abordando o bullying, não é falando se a criança sofre ou não, mas é perguntando para ela, o que está acontecendo? Você está bem? Você está feliz? O que tem acontecido aqui na escola que tem te trazido sentimentos que são negativos. Então, é você fazer com que a criança, de alguma forma, ela coloque para você, olha, hoje eu não estou num dia bom. Por quê? Porque meu amigo está fazendo apelidos, está me chamando de um nome que eu não gosto. E o amigo nem sabe que aquilo que ele está fazendo está causando um sentimento negativo no outro. Então, quando você promove esse espaço, quando você permite que as crianças te tragam esses sentimentos, você começa a entender que alguma coisa não está legal. Então, é você ter isso, não como de uma forma pontual, eu diria, mas algo que precisa acontecer de uma forma constante. É difícil? É difícil. Mas uma vez por mês, dependendo... Se você entende que precisa ter um diálogo um pouco mais consistente, a cada 15 dias, é parar mesmo. Não precisa ser uma manhã toda ou uma tarde toda. Uma hora, uma parte daquela aula. E o professor, conversar com esse professor, ter também esse trabalho junto com a equipe de professores, para que eles tenham condições de falar sobre o tema. Porque o professor, ele é a figura que muitas vezes essa criança vai procurar. Às vezes ela vai procurar o professor antes mesmo de procurar o pai ou a mãe. Então, esse professor vai intermediar essa relação, de fazer com que essa criança fale. Então, promover rodas de diálogo, estar atento ao comportamento da criança ali no dia a dia. Por que essa criança está ficando sozinha? Por que ela não quer brincar? Por que a hora que dá ali o recreio, ela quer ficar só fazendo o lanchinho dela, mas não quer mais interagir? Então, estar realmente atento. Se a criança traz alguma informação sobre como ela está se sentindo, é realmente olhar para aquela criança e não pensar, deixa para lá. Então, é a equipe escolar como um todo, não só o professor. Então, é a direção, é o professor, é a que cuida da limpeza, é que fica lá no portão, é a pessoa que cuida ali na hora do recreio. Então, é realmente todo mundo estar envolvido e olhando para aquela criança de uma forma com mais atenção, eu diria. Um olhar mais cuidadoso, de acolhimento. Acredito que essa é a palavra, acolher. Uhum. Você falou muito do sofrimento que é causado, né, que o bullying causa nos alunos. Eu quero aproveitar esse gancho, já então, falando já da saúde mental. Fala para Noemi. Noemi, fala para a gente sobre o que de fato é o bullying, qual é o tipo de sofrimento que se causa. Começa por aí. Boa noite. O bullying, ele se caracteriza como agressões, e aí são agressões que podem ser do tipo violência verbal, violência física, violência psicológica. Geralmente, né, quando está acontecendo bullying, a gente tem uma junção das três, nunca é uma só separada. Então, são esses atos de agressão que acontecem de forma contínua e repetitiva. Então, o que acaba caracterizando o bullying em si é esse caráter dele de ser contínuo e repetitivo. Uma ação isolada a gente não caracteriza como bullying. Né? Uma briga única que aconteceu entre dois alunos, uma vez só que os dois se estranharam, a gente não caracteriza como bullying. Precisa ser contínuo, né? Precisa ser alguma coisa que vem acontecendo ao longo do tempo. Aí as questões, o que o bullying acarreta nas crianças. Né? Então, para a vítima do bullying, o que acontece? Às vezes ela se isola, né? E aí pensando dentro da escola, que é onde a gente está falando, ela se isola. É uma criança que já não consegue mais participar da aula, né? Às vezes tem aí uma queda no rendimento. Antes ficava super bem no recreio com os colegas, agora ela fica sozinha, né? Se comia, não come mais, ou então começa a comer mais do que deveria, do que era normal. É uma criança que às vezes vai começar a faltar muito da escola,
justamente por medo de chegar até lá, de encontrar o agressor, por medo, né, de ser ridicularizada de novo, e por medo também, às vezes, por não conseguir falar sobre o que está acontecendo. E essas coisas também acontecem em casa, né? Elas não vão acontecer só dentro da escola. Em casa também, a criança vai ficar diferente, ela vai ter medo, ela não vai querer ir para a escola, não vai querer falar para a mãe por quê, vai ter aumento ou falta de apetite, a inversão, às vezes, do ciclo sono-vigília, vai ter alterações. Então, todos esses tipos de comportamento vão acontecer. E quais são os impactos psicológicos que essa criança pode levar para a vida adulta? A gente já foi criança um dia. Quem passou por bullying ou alguma situação de agressão, seja ela física, emocional, com certeza carrega isso para o resto da vida. Quem não lembra do apelido, sei lá, Quatro Olho? O meu, eu tinha orelha de abano, então era Dumbo, então por aí vai. Então, o que se carrega enquanto adulto? É importante cuidar do bullying, né, ali quando ele começa a acontecer, porque a gente carrega assim para a vida adulta e pode gerar alguns traumas. Então, por exemplo, uma criança, né, um adolescente que está sofrendo bullying, se ele já tem a predisposição a ter algum transtorno mental, o gatilho, né, daquela ação, daquela agressão, daquela violência, pode desencadear o desenvolvimento mais rápido e precoce desse transtorno mental. O que pode acontecer? Ele pode gerar transtornos de ansiedade. É muito comum os transtornos alimentares, anorexia, bulimia, tem casos de depressão também, e, né, algumas psicoses, né, se engatilhou, pode vir a desenvolver, e nos casos mais avançados, em que a vítima não consegue, né, mais, não suporta, chega no limite, a gente tem a questão aí do suicídio, que a gente tem casos de vítimas de bullying que cometeram suicídio. Como que uma mãe ou um pai ele pode identificar que o filho está sofrendo bullying ou praticando bullying? Tem alguma forma de observar, alguma marcação? São as mudanças de comportamento, né? Então, se o seu filho ele tem determinado, sempre, a vida toda agiu de determinada maneira, e de repente tem uma mudança de comportamento, precisa investigar. Pode ser vários fatores, né? Inclusive, o bullying pode ser um deles. Então, tem que investigar. Essas mudanças que eu falei que a criança tem, de não querer ir para a escola, ou de estar mais isolada, de estar muito quieta no quarto, né? A mudança no apetite, tudo isso são sinais de que tem alguma coisa acontecendo com esse adolescente. Então, o pai precisa investigar para entender o que é. E uma dessas causas pode ser o bullying, né? E aí é importante, tanto para quem está, né, sofrendo bullying, quanto para quem está cometendo bullying, que esse pai consiga conversar com essa criança. Aproveitando, então, a questão que você falou da depressão, mês que vem, setembro, começa a campanha do Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio, para se falar sobre o assunto. Infelizmente, o bullying acaba progredindo muitas vezes para alguns transtornos, como você falou, inclusive ansiedade, depressão. E eu queria saber do Dr. Roger, que é psicólogo, sobre esses transtornos causados pelo bullying e tudo mais. Olá, boa noite, pessoal. Então, as crianças, quando sofrem o bullying, é um momento muito importante do desenvolvimento da mente delas. Então, o nosso cérebro está se desenvolvendo. A gente nasce com a nossa estrutura do sistema nervoso muito ainda primitiva, ela ainda em desenvolvimento. Isso daí vai se desenvolvendo ao longo da nossa vida. A maturidade do nosso sistema nervoso, do nosso cérebro, só vai acontecer por volta dos 20 anos. Isso que deveria ser uma grande vantagem evolutiva, que é uma questão para a gente se adaptar ao ambiente. Então, nosso desenvolvimento ligado ao ambiente gera essa adaptação, mas isso também pode ter consequências muito negativas. Se essa criança está vivendo num ambiente, criança ou adolescente, num ambiente muito estressor, durante um cérebro em desenvolvimento, isso vai alterar o desenvolvimento do cérebro. Vai aumentar consideravelmente o nível de ansiedade, que é um sistema de defesa da nossa mente. Esse nível mais alto de ansiedade, então, vai gerar todas as consequências. Torna-se um adulto muito mais ansioso, um adulto com fobias sociais, dificuldade de relacionamento, pessoas em isolamento e uma grande propensão a um quadro depressivo, onde a depressão pode dar aquela sensação de que a vida não tem mais valia, que não vale mais a pena, estimulando quadros desde suicídio, ou até mesmo em casos que a gente viu acontecer no Brasil, que o bullying levou até a violência por parte de quem sofreu bullying, e ela atacou a escola,
matando professores, matando colegas. A gente já teve pelo menos, desde 2000 para cá, pelo menos 12 casos, 12 chacinas que aconteceram em escola, e muitas vezes o bullying estava envolvido. Então, não só os transtornos que acontecem na infância e na adolescência, mas isso vai percorrer aí toda a vida adulta da pessoa, tornando ela uma pessoa com grande desequilíbrio emocional. E uma vez que isso aconteceu com o cérebro em formação, uma vez o cérebro cristalizado, isso é muito difícil de reverter. Provavelmente aí vai ser tratamento para a vida toda, seja tratamento psicológico ou mesmo tratamento medicamentoso. E quando que... Eu vou me remeter aos pais, e aí entra também o papel da importância dos pais, porque o bullying acontece numa fase criança, adolescente, né? Então, vem muito antes da nossa fase adulta. Então, ele quem, na verdade, vai propor ao filho a busca de uma ajuda em psicólogo, em psiquiatra, porque a criança não tem essa visão, como a própria pedagoga disse, muitas vezes ela não reconhece que aquilo é um bullying, está sofrendo um bullying ou cometendo um bullying, né? Então, eu queria que o doutor falasse quais são os sinais indicativos de que a vítima precisa de uma ajuda psiquiátrica. Ok. É quando a gente percebe aí as grandes alterações do estado de humor. Então, como a nossa colega psicóloga apontou, percebeu um maior isolamento, transtornos alimentares, sintomas mais depressivos de tristeza. É muito comum hoje em dia observar nas crianças e adolescentes episódios de automutilação. A automutilação tem sido cada vez mais frequente. Então, porque a criança e o adolescente ainda, como eu disse, está se desenvolvendo o sistema nervoso. Ela tem uma grande dificuldade de controlar os impulsos. Então, ela se torna muito impulsiva em vários aspectos, desde impulsos relacionados à alimentação, a compras, ao vício excessivo em tela, ao vício excessivo nas redes sociais, o ir se desconectando das relações sociais, que elas aqui presentes no ambiente, vivendo só relações dentro do mundo da informática, dentro da internet. Então, quando os pais começarem a perceber essas alterações, mesmo que essa criança não esteja, ou adolescente, verbalizando o que está acontecendo, mas percebeu essa alteração de comportamento, claro que o primeiro passo é uma avaliação. Normalmente a gente começa por uma avaliação psicológica, e muitas vezes é o próprio psicólogo que traz essa indicação, que também se faça junto ao acompanhamento psiquiátrico, porque muitas vezes só aquela tentativa de mudança dos padrões comportamentais através da psicologia, às vezes isso daí não vai conseguir ter todo o acesso. Aí vai ser necessário uma ajuda bioquímica com isso. Claro que ela não vai ter que tomar remédio a vida toda, são períodos pequenos de tratamento, não tão pequenos, né? Sempre a gente quer ajustar a mente de uma pessoa, o tratamento mínimo leva pelo menos uns 6 meses, mas isso já permite que o cérebro se desenvolva de uma forma diferente. Então, o tratamento bioquímico, tratamento com medicações. Hoje em dia as medicações evoluíram muito, não é mais como antigamente, que dava o Gardenal para todo mundo, né? Então, hoje tem remédios muito melhores, sem efeitos colaterais, e cada dia se desenvolve uma medicação nova, que ela tem uns efeitos realmente muito bons sobre o tratamento, dando um bom resultado. Então, percebeu graves alterações. Primeiro passo, né? Além de levar a questão para a escola, levar um acompanhamento psicológico, se tiver a indicação, aí começar com acompanhamento psiquiátrico. Renata, voltando um pouquinho para você, dentro da unidade escolar, porque eu acho que tudo é muito complexo e exige, eu acho que a parceria de muitos profissionais, né? Não existe remédio para coisas complexas, não existe remédio simples, o remédio também é complexo. Quais são o que você mais vê hoje em dia de sofrimento, de bullying dentro da escola? Exemplos. Eles começam com apelidos, muitas vezes, principalmente os pequenos. Então, às vezes até no esporte, eles estão lá jogando um esporte, e aí, porque o amiguinho ele joga bem, ele faz gol, o outro não faz, ele já começa a trazer apelidos. Você é perna de pau, você é muito ruim. Ou mesmo por conta das próprias notas que tira na prova, já começa a falar, você não é bom, você é péssimo. E outros apelidos, às vezes por conta do próprio físico da criança. Olha lá, ele parece um gnomo, e fala dando risada. E um detalhe que também é importante a gente trazer,
que às vezes não, na maioria das vezes, pelo menos nos relatos que eu tenho, muitas crianças que sofrem bullying por conta de apelido, eles gostam do amigo. Eles não querem perder a amizade. Eles querem manter aquele círculo de amizade. Então, ele não vai contar para o pai e para a mãe. Ele vai guardar para ele. Só que aquele sentimento está fazendo mal para ele, porque ele não quer ser chamado de gnomo, ele não quer ser chamado de baixinho, ele não quer que fale que o cabelo dele é feio. Então, ele vai guardando, até o ponto que ele começa a trazer os sintomas que a psicóloga e o doutor também trouxe. E aí entra o papel da família, que é poder estimular essa criança a falar. Olha, não é porque você está trazendo uma situação que o seu amigo te trouxe, que te magoou, que você vai perder a amizade com ele. Então, eu vou te ajudar e vou ajudar, inclusive, o seu amigo a entender que o que ele está fazendo com você não é legal. Então, nós estamos ajudando os dois. Quem está sofrendo e quem está cometendo. Conversando, dialogando. E a família ter esse olhar cuidadoso. Não é apontar e dizer, ai, isso não é nada. O que acontece também. De dizer para a criança, ai, mas você está chateado com isso, porque ele falou que você joga bola mal. De repente, isso lá na frente vai causar um trauma. E ele vai pensar a vida toda que ele não pode jogar bola, mas ele pode jogar bola do jeito dele. Então, por isso que é importante a família ficar realmente atenta a esses sinais e estimular a criança a falar. E eu quero fazer uma pergunta antes da gente passar para questões legais da coisa, porque quando não se resolve na conversa, dentro das unidades escolares, dentro de casa, vai para onde? Na justiça. E daí é processo, e os pais, depois os doutores vão poder falar melhor, podem sim responder processos por conta do que os seus filhos disseram em redes sociais, ou alguma humilhação que causou alguém no WhatsApp, enfim, daqui a pouco a gente chega lá. Antes, nessa questão do bullying, tem quem sofre, tem quem causa, mas também tem quem é omisso. Quantos aqui, outra reflexão pessoal, não precisa levantar a mão, não viu um coleguinha sofrendo algum tipo de bullying, que é aquela constância, principalmente quando a gente era mais jovenzinho, e a gente simplesmente riu ou não tomou nenhum tipo de atitude, que a gente só olhou. Ou seja, a gente validou. Quando a pessoa fala, ah, olha só a vara de cutucar estrela, a pessoa é muito alta, o Bruno aqui, o Bruno daqui da Câmara não está? Não está. Muito alto, muito magro, quando é jovem, acaba levando assim umas brincadeiras que às vezes causam sofrimento. O sofrimento é muito individual. E você viu e não falou nada. E você, pior, você riu, mesmo aquele sorrisinho amarelo, mas você riu. Qual é o peso da omissão no bullying? E eu queria ouvir tanto dos psicólogos quanto também da pedagoga, para depois a gente passar para a questão legal da coisa. Eu entendo que a omissão, na verdade, ela acaba inflamando mais ainda o bullying. Porque muitas vezes a criança ela está ali sofrendo bullying e a gente não dá conta de olhar para todas as crianças. A gente, às vezes, consegue olhar para uma, mas não tem só uma. Tem outras crianças passando por diversas situações. Então, nas rodas de conversa que eu trabalho na escola, e é um processo de formiguinha, tá bom, gente? Não é algo que você amanhã vai chegar lá na escola, vai chamar todo mundo para conversar, e aí, sexta-feira, está tudo resolvido. Não, é um trabalho de formiguinha, até para a criança entender que ela pode falar, que ela pode se abrir. E, assim, quando vocês começarem, quem não faz, e começar a exercitar de fazer as rodas de diálogo, vocês vão, inclusive, descobrir que a criança não consegue nem falar sobre o que ela sente. Pergunta para a criança, quem é de escola aqui e fizer a roda, pergunta para ela, me fala quais são suas qualidades. Ela vai começar a falar da cor do cabelo, que o cabelo dela é enrolado, mas ela não consegue nem sequer verbalizar o que ela tem de qualidade. Então, a gente começa, inclusive, precisa trazer esse trabalho de autoestima para as crianças. Então, quando ela descobre o sentimento, aí ela dá conta de dizer o que está acontecendo com ela. E a partir do momento que ela começa a sentir autoestima, ela começa a entender que ela pode falar, e você estimula ela justamente a olhar para o seu amigo de uma forma diferente, se ela ver o que está acontecendo, ela vai dizer para o amigo, olha, isso que você fez não é legal. E se o amigo não fizer nada, ela vai procurar alguém da escola e ela vai dizer, ô tia,
acontece, eu já passei várias vezes por isso. Ô, tia, a gente acabou de fazer a roda de conversa, aconteceu isso em sala. Ela vem falar na maior tranquilidade. E o amigo que sofreu aquele, ou porque não gostou da brincadeira, ele ainda fica com receio de falar. E aí você chama, você conversa, e às vezes realmente eles fazem sem maldade, os menores. Por isso que a gente tem que começar a conversar com eles assim, cedo, tá, gente? Não é Fundamental 2, não. Eu faço rodas de conversa com os alunos do 2º ano, do 3º, do 4º, e assim eles estão caminhando. E a gente percebe que, aos pouquinhos, é possível, mas é um trabalho de formiguinha. Então, para falar da omissão, a gente tem, né, como a Ana falou, a gente tem o agressor, que pratica a ação, a vítima que sofre, e a gente tem aquilo que a gente chama de espectadores, que são os que assistem na ação, e na maioria das vezes eles omitem. Ou por medo de sofrerem a agressão da pessoa, porque vai descobrir que foi ele que contou, né? Ou então desenvolve no futuro, leva junto, né, para si. Às vezes não é ele que sofreu bullying, mas ele escutou o que estão dizendo daquele colega e ele se identificou. Ele leva consigo também esse trauma, ou então ele acaba reafirmando para ele que ele também pode praticar aquela ação, né? Então, a omissão, ela tem um peso muito grande. E aproveitando a fala da pedagoga, para os pais em casa, às vezes a gente acha que falar de bullying, porque é uma coisa que está acontecendo, são crianças brigando, é birra, briga entre eles, porque se estranhar, enfim. Parece uma coisa que não é pesada. Então, quando a gente fala de omitir algo que você viu acontecer com uma criança, não parece que tem peso, mas se a gente leva para um outro cenário, se a gente passa isso para nós enquanto adultos, uma pessoa vê outra cometendo um crime, é pesado, se torna pesado. E praticar bullying, o bullying é um crime. Então, a pessoa que está assistindo o bullying ser praticado e não faz nada, ela está sendo tão praticante quanto, né? Ela está cometendo um crime ali de forma passiva. Então, aproveitando, os pais em casa, né, criar esse ambiente em que a criança se sente à vontade para conversar. Criar, né, ter diálogo, mostrar empatia, mostrar que ela pode falar, né, ela não vai ser julgada. Tem casos e casos. É diferente você dar uma bronca, é diferente você chamar a criança para refletir e pensar nas ações dela. Quando a gente, igual o doutor falou das chacinas, né? Quando a gente escuta que teve uma chacina na escola, a primeira coisa, eu tenho certeza, que pensa, quando fala que tem bullying envolvido, era que o agressor que fez. Pô, ele agredia as crianças na escola, entrou na escola atirando em todo mundo. E na maioria das vezes, quem faz, né, quem comete esse tipo de ação não é o agressor. É a criança que sofreu bullying. E aquilo se desenvolveu na cabeça dela de uma forma, né, tão traumática que aconteceu isso, acabou acarretando nisso. Então é importante, tanto em casa, ter esse diálogo, para que os adolescentes, as crianças se sintam à vontade para conversar com os pais sobre qualquer coisa, sem se sentirem julgadas, quanto dentro da escola, né, dos professores também criarem um ambiente acolhedor para essa criança, para que eles se sintam pertencentes, né? Quando a gente fez as palestras de bullying voltado para as crianças nas semanas anteriores, eu falei da questão do pertencimento. Se você se sente pertencente àquele grupo, se você se sente acolhido, que ali você tem voz, né, é ali onde acaba a tua solidão, não acontece esse tipo de coisa. E às vezes a gente vai encontrar acolhimento direto no pai e na mãe, às vezes no professor, às vezes a escola inteira, né, em si vai ser esse local de pertencimento desse adolescente, dessa criança. E aí, só aproveitando o gancho, a gente está falando muito de bullying entre alunos, e a gente se esquece que o bullying também pode ser praticado pelos professores. É aquele professor que faz alguma piadinha em sala de aula com o aluno, é aquele professor que dá risada junto, que faz, né, alguma piada. Esse tipo de atitude do professor é bullying também, né? Ele não sabe o quanto que isso afeta esse aluno, ou o quanto ele está dizendo para os outros alunos da sala que está tudo bem fazer aquilo. Então, é importante que a gente tenha essa conversa, sociedade, pais, né, família, e todos aqueles presentes no âmbito escolar, para que eles entendam que tem que começar de cima o exemplo. Bom, acho que eu poderia só
tentar complementar um pouquinho, pensando do ponto de vista bioquímico do que acontece no nosso comportamento. A partir dos 6 anos de idade, a gente entra numa fase que é chamada de fase de latência. É a hora que a gente começa a desenvolver as nossas habilidades sociais. E daí, nesse momento, que a gente vai tentar construir as hierarquias. E daí, o valentão, ele precisa de uma plateia. Se ele não tiver uma plateia, aquele bullying não vai funcionar. Então, ele vai tentar massacrar o colega, mas ele precisa do reforço dos pares dele, porque daí ele recebe uma carga de dopamina, que é um neurotransmissor relacionado à recompensa, e ele sente que ele está fazendo algo que está correto, porque ele está sendo respeitado, ele está sendo valorizado pelas pessoas que estão sendo coniventes e, de alguma forma, estão até reforçando aquilo. E isso vai dando para ele uma sensação de poder. A sensação de poder e a sensação de que ele está correto fazendo aquilo. Mas, muitas vezes, as pessoas que estão em volta reforçando aquilo, na verdade, até temem aquele valentão também. Eles têm medo de ser o próximo da lista, que ele seja o próximo. Então, às vezes, rir junto com o valentão, reforçar a figura do valentão, é, às vezes, inconscientemente, o medo que ele seja o próximo que vai sofrer bullying. Então, se eu ficar amigo do perigoso, talvez isso, de alguma forma, me proteja. Então, agora vamos passar para a parte legal. Legal. Bem legal, né, doutor? Doutor, gostaria que o senhor falasse, então, com relação ao papel do Ministério Público diante dessas ações de bullying. Boa noite, pessoal. Bom, eu vou falar sobre os casos um pouco mais graves de bullying, porque os casos mais leves, aqueles corriqueiros, acabam sendo resolvidos ali na comunidade escolar e esses não chegam para a justiça. Vou falar então daqueles casos um pouco mais graves. O que acontece? Como já foi falado aqui, o bullying hoje é crime. Existe uma lei recente que criminalizou a conduta. O problema é que é um tipo penal que, para ser praticado, é necessário que haja o preenchimento, digamos, de cada um desses requisitos. Ou seja, nem tudo é bullying, do ponto de vista criminal. Ah, está mexendo comigo, isso talvez não seja bullying. Eu até imprimi aqui para ler para vocês, porque em direito penal, na justiça, a gente tem que preencher cada um desses requisitos. Se a gente não preenche cada um desses requisitos, a gente não pode falar que a pessoa cometeu um crime. Tá certo? Então, o tipo penal fala intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação, discriminação ou ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, e aí vai. O que eu queria falar para a nossa plateia aqui? Que é necessário que essa intimidação seja sistemática. E é necessário que essa intimidação seja intencional e repetitiva. Por que eu falo isso? Porque nós trabalhamos com a lei. Né? Não é? Eu vejo um caso, eu fico, é injusto, é um absurdo, mas está lá na lei? Não, não está na lei. Então, se não preenche aquilo que está na lei, essa pessoa não pode ser processada. O princípio da legalidade, ponto final. Né? Preenchidos esses requisitos, nós temos um crime, e para esse crime é prevista uma pena de multa, ou seja, é um crime muito leve. Estou compartilhando aqui de maneira muito aberta. É um crime muito leve, é um crime de menor potencial ofensivo. São pouquíssimas infrações penais no Brasil hoje que são punidas só com multa. De cabeça, aqui, o que eu me lembro aqui são de contravenções penais. Pouquíssimas, só com multa. Tá certo? E essa é uma daquelas que é apenada só com multa. E existe o cyberbullying, que é uma conduta feita por meio aí de redes sociais, internet, tudo mais. Nesse caso, a pena já é de reclusão de 2 a 4 anos e multa, se a conduta não constituir crime mais grave. O que é importante falar a esse respeito? Que nesse caso a gente já tem um crime, uma infração penal, que é um pouquinho mais grave. Do ponto de vista criminal, ela pode gerar um processo criminal, a outra também pode. Mas, pela legislação brasileira, uma infração penal de menor potencial ofensivo, como é o bullying puro,
é uma infração que dá para o autor dos fatos o direito de ser beneficiado, por exemplo, com uma transação penal, que é o pagamento de uma prestação alternativa, se for primário e preencher os requisitos legais. Dá direito, se ele, por exemplo, já recebeu uma transação penal, de receber uma suspensão condicional do processo. Ou seja, o processo fica suspenso e ele cumpre determinadas condições. Eu falo isso por quê? Porque a legislação é assim, gente. Tá? Não vou falar para vocês, olha, o bullying vai ser punido com todos os rigores da lei, porque a nossa legislação prevê dessa maneira, é assim, e nós nos atemos à legislação. Então, quando a pessoa for maior de 18 anos, ela pode praticar uma infração penal, e no caso do cyberbullying, uma infração penal de pena de 2 a 4 anos. Para esse crime de pena de 2 a 4 anos, só existe um benefício legal, que é o acordo de não persecução penal, que já não é tão leve assim, porque a pessoa tem que cumprir vários requisitos, tudo mais. Não é tão simples assim o acordo de não persecução penal. Na maioria dos casos, não exclusivamente, como já foi falado aqui, mas na maioria dos casos, quem pratica o bullying é um adolescente. Adolescente, do ponto de vista da lei, entre 12 e 18 anos incompletos. Nesse caso, quando se trata de um adolescente, o autor dos fatos, ele pratica um ato infracional. O ato infracional seria, digamos que, o crime praticado pelo adolescente, mas ele tem uma sistemática completamente diferente do ponto de vista de aplicação de penas. Por quê? Porque não existe uma pena, existe uma medida socioeducativa. Isso vai de advertência, passa aí por prestação de serviço à comunidade, passa por liberdade assistida, passa por semi-liberdade e passa por internação. Então, o adolescente que comete um bullying, comete um cyberbullying, pratica um ato infracional, a ocorrência policial é registrada, isso é trazido para o Ministério Público, a gente faz a oitiva do adolescente, representa, e no processo isso é aplicado, ou então a gente pode fazer uma espécie de um ajuste, de uma transação, que seria o quê? Seria uma remissão com o cumprimento de uma medida. É a mesma coisa de um acordo na esfera penal. O adolescente cumpre ali a medida socioeducativa, enquanto isso o processo fica suspenso, cumprida a medida socioeducativa, o processo é arquivado. Isso em se tratando de maiores de 12 anos de idade. Ah, mas se o adolescente que praticou, se a criança que praticou bullying tem 10 anos, 11 anos, nesse caso ela não pratica ato infracional. Menos de 12 anos de idade, o ato dela é ilícito, porque é um ato contra o direito, mas não é um ato para o qual a lei preveja a aplicação de uma medida socioeducativa. Nesse caso, não vira processo, gente. O que pode acontecer nesse caso é a aplicação de uma medida de proteção. A medida de proteção é outra coisa que é prevista em lei, mas ela tem um foco em ver o que está acontecendo com a criança, tentar aplicar alguma medida que seja útil do ponto de vista educativo, útil do ponto de vista preventivo, por que não dizer, mas é preventivo também, útil para ver o que está acontecendo. Mas o foco não é reprimir um ato, porque a medida socioeducativa tem isso também. Tem esse lado de você reeducar, mas tem um lado punitivo também. Óbvio que tem um lado punitivo, porque se você é uma pessoa que talvez seja uma pessoa ruim do ponto de vista social, uma pessoa que não é bacana, tudo, mas que você não pratica um ato infracional, você não vai ser punido, ponto final. Agora, quando você pratica um ato infracional, aquilo que está exatamente na lei, você, de certa maneira, vai ser punido, ainda que a carga punitiva ceda diante da carga reeducativa. Então, basicamente, em se tratando de adolescentes, isso vem para o Ministério Público e o adolescente responde o processo, contraditório, ampla defesa, e tem contra si aplicada uma medida socioeducativa. O que é necessário dizer também? Que as medidas socioeducativas mais gravosas, ou seja, aquelas mais pesadas, são reservadas para atos graves e também para adolescentes que já tenham outros envolvimentos com outros atos infracionais. Por que eu falo isso? Porque a justiça dosa, de acordo com vários critérios, qual é a resposta que a justiça, que se dará, que o Estado dará, para a prática de um ato infracional. Então, por exemplo, uma pessoa que pratica um ato infracional leve e médio não vai ser internada, tá certo? Ela vai ser internada se ela praticar um ato grave ou se ela reiterar
Reiterar é praticar várias vezes um ato de gravidade média. Ato de gravidade média, vamos colocar assim, um furto, alguma coisa assim, para o qual a lei preveja uma pena aí, vamos colocar de 4, 5, 6 anos, tá certo? Então, se houver essa reiteração, o adolescente pode eventualmente ser internado. Agora, pela prática de um único ato de gravidade média, dificilmente o adolescente vai pegar uma medida mais gravosa como semi-liberdade ou internação. Então, existe uma atenção muito grande por parte da Justiça em relação à proporcionalidade da medida, ou seja, a medida tem que ser proporcional, a resposta do Estado tem que ser proporcional à gravidade do ato. E quem fala a gravidade do ato não somos nós, não sou eu que considero, esse ato é grave porque eu acho que é grave, não. Quem considera o parâmetro para se considerar o ato grave é o parâmetro da lei, ou seja, o parâmetro da pena. Se a pena que a lei fala é pena de multa, não sou eu que vou falar, não, o ato é grave, mas a pena é de multa não tem como. Então, a lei dosa a gravidade e, além disso, as condições pessoais do adolescente que pratica aquele ato também influenciam nessa proporcionalidade, ou seja, às vezes um adolescente praticou um ato grave, mas pelas condições pessoais dele percebe-se que aquilo foi um ponto fora da curva, aquilo foi algo excepcional, aquilo teve um contexto específico, então ele não vai ser necessariamente internado por conta disso. Então, existe uma avaliação pessoal daquilo que vai ser feito para que haja uma resposta proporcional àquilo que está sendo feito. Ana, existem outras medidas que podem ser tomadas também do ponto de vista, por exemplo, de proteção da vítima, mas eu vou deixar isso para o Dr. Jorge. Doutor, só fazendo aí um parênteses, com relação ao cyberbullying. Hoje em dia, todo mundo está com celular, eu tenho certeza disso. Muitos adolescentes também, pais já dão celular e muitas vezes não acompanham o que esse adolescente faz, principalmente em grupo escolar de WhatsApp. Né? Começam as brincadeirinhas e tudo mais, e muitas vezes essas brincadeirinhas passam do limite e passa a ser uma coisa muito constante. E os pais desse adolescente podem sofrer também algum tipo de sanção civil, alguma coisa, responder pelos atos do filho, principalmente já falando em cybercrime mesmo, aliás, em cyberbullying. Ana, eles podem responder do ponto de vista civil. Essa parte eu vou deixar para o Dr. Jorge, mas do ponto de vista criminal, não. Salvo se houver uma omissão deliberada, intencional, ou seja, e pode acontecer, né? Evidentemente, o pai está junto, está acompanhando, está vendo e está deixando a coisa acontecer. Nesse caso, o pai responde como coautor da infração penal. Aquele que pratica a infração penal responde, mas aquele que tinha o dever de impedir essa infração penal também responde. Então, por exemplo, se um pai, numa rede social, está vendo o filho fazendo aquilo e está lá batendo palminha, está dando like, está visivelmente acompanhando, e a gente sabe que ele acompanha, ele responde também. Nesse sentido, ele responde também. Nesse caso, eu acho que se trata de um ato muito mais grave, porque além da prática do ato em si, você tem toda a condição de pai, que é a condição de mãe, ou seja, você não está fazendo mal só para si mesmo e para a pessoa, você está fazendo mal também para um adolescente que está crescendo, que precisa de um exemplo, que precisa ser ensinado, educado, e não está sendo. Então, é uma conduta mais grave, mas mesmo sendo uma conduta mais grave, nós obedecemos aos parâmetros legais aqui, ou seja, não sou eu que vou falar, olha, vamos prender essa pessoa. Não, peraí, gente, a pena é essa e o devido processo legal tem que ser respeitado. Doutor Jorge, então, como o doutor Carlos já passou a bola, falar então um pouquinho sobre o lado da vítima, aliás, quais são as medidas protetivas também que a vítima pode lançar mão, né, para se proteger, e é com o doutor. Boa noite a todos e a todas, né? Agora eu vou puxar a sardinha um pouco para a minha profissão, né, advocacia, que ela serve exatamente para isso, para trazer o direito a todos, né, e garantir que qualquer pessoa seja agraciada com a tutela do Estado através da lei, né? O Dr. Carlos evidenciou muito bem a relação da atividade do Estado através da Promotoria de Justiça
na condenação criminal dessas condutas, como o bullying e o cyberbullying, né? Mas existem outras consequências jurídicas que podem ser aplicadas em relação a essa prática, né? Que seriam medidas cíveis em relação à reparação de danos morais, né? Que seria uma ação cível, onde você, através do seu advogado, que irá tutelar pelos seus direitos, né, e dos seus filhos, entrará com uma ação, né, com mediação do Ministério Público também, fazendo a fiscalização da lei, contra o responsável legal do praticante de bullying, né, pleiteando aí uma indenização pelo dano à imagem do adolescente. Porque o bullying, ele causa, né, o dano à imagem, que a gente tanto fala, ele não é só um dano à personalidade, à figura da criança, né, do adolescente. Ele causa também, como os doutores aqui mencionaram, danos psicológicos, né, que também são reparáveis. Então, o Estado, através do direito criminal, para poder penalizar essas pessoas, ele necessita do preenchimento dos requisitos legais para que não haja um autoritarismo, né? Porque a gente tem que preencher a legalidade, garantir a democracia, né? Só que em relação à penalidade indenizatória, aí a gente já tem uma abertura maior, né? Com base em estudos sociais, interpretações dos juízes, né, das jurisprudências, para que esses pais sejam responsabilizados e também para garantir a reparação desses adolescentes, né? Existe também algumas medidas que podem ser tomadas que limitam-se também à proibição das pessoas reiterarem o bullying, principalmente na internet, com pena de multa. Então, aquela criança publicou um apelido do coleguinha nas redes sociais, grupo de WhatsApp, e aí teve um processo, uma liminar, né? E o juiz determinou que, caso reitere esses apelidos, esses danos, o pai terá que pagar, além de uma indenização, multa para cada vez que for reiterado esse dano à criança. Aqui em Jaboticabal, eu tomei ciência de alguns casos, né, que estão na justiça aí. Teve um emblemático, onde que em um grupo de WhatsApp, entre os membros de uma escola, houve aí a prática de bullying, né, pesado. E os pais foram responsabilizados a arcarem aí com indenizações às vítimas, né? E isso causa, né, essa intimidação financeira, né, que é muito importante para reprimir esse tipo de atividade. Teve outros casos também relacionados a controle, a criação até de contrato de bullying, né, que é realizado entre crianças, eu acredito que com auxílio de inteligência artificial, que é um ponto também que o direito está tentando regularizar, que é a utilização dessas inteligências artificiais, principalmente por crianças, né? Porque se você utiliza uma inteligência artificial hoje, você consegue fazer de tudo, inclusive um contrato que estipula que você pode praticar bullying, né? E incondicionadamente, né, sob pena de multa. Então, além dessa responsabilização civil e dessas medidas que podem ser tomadas, eu acredito que o direito, né, através da sociedade, de diversas discussões com profissionais renomados, a gente venha caminhando aí para reformas legislativas para regular ainda mais o uso da internet, né? Até eu gostaria de destacar a discussão sobre o marco civil da internet, né? Não só em relação ao bullying, né, mas em relação à assédio moral, né? Porque a gente fala muito de bullying, criticando, né, as crianças e os adolescentes pelos danos causados, pelos apelidos reiterados, pelo dano psicológico, e a gente esquece
que esses adolescentes crescem, né? E aí a gente vê muito a evolução do bullying, que é o assédio moral, né? Isso é muito utilizado no ambiente de trabalho, né, onde esse bullying evoluído permanece, essas pessoas continuam sendo violentadas, e isso é muito discutido no direito do trabalho, né, onde, além da pessoa que praticou esse assédio, que seria o bullying praticado por adultos, a empresa também responde, porque ela deveria fiscalizar. Mas isso é um assunto para outra hora. Então, ou seja, o papel da família, da escola e de todos nós aqui é importantíssimo. Ó, vamos abrir o olho para ninguém levar uma multa ou alguma coisa por aí, né? Só pontuar um esclarecimento, já que você falou da responsabilidade de todos nós, né? É interessante destacar aqui que a nossa legislação sobre o direito à garantia das crianças e dos adolescentes é recente, né? 1988 foi promulgada a Constituição Federal, onde trouxe aí a garantia total, né? E as crianças e os adolescentes. E o ECA, né, o Estatuto em Defesa da Criança e do Adolescente, é de 1990, né? E lá ele dita que é de responsabilidade coletiva a garantia do direito das crianças e dos adolescentes. Então, não é só do pai, só da mãe, só do irmão, só da irmã. É da tia, é da avó, é do vizinho, entendeu? É da tia da limpeza, da escola, da tia da cozinha, da professora, da diretora. Todo mundo que presenciar uma atitude criminosa dessa deve relatar às autoridades competentes, né? Como o conselho tutelar, o responsável da escola, e que, se tomar grandes proporções, inclusive, vai ser comunicado ao Ministério Público. Ou, se vocês preferirem também, sempre procurem um advogado, porque a gente tem, eu vejo muito isso nos brasileiros, né? Às vezes eles têm essa impressão de que advogado é só para defender, advogado é só criminal, advogado, porque a gente tem muito essa visão da televisão, né? De ver o advogado no tribunal defendendo as pessoas. Mas o advogado está ali para orientar e para garantir o direito de vocês também. Então, em caso vocês terem dúvidas sobre direito, né, terem dúvidas o que fazer se o filho de vocês está sofrendo bullying, procure um advogado de confiança de vocês, ele irá orientar e tomará, né, e auxiliará vocês a tomar as melhores medidas para garantir o direito dessa criança, desse adolescente, né? Então, o advogado é muito importante também nessa relação, né? Espero ter ajudado vocês. Bom, então agora eu vou fazer uma paródia, eu vou para a galera, porque eu quero saber se vocês têm alguma pergunta para os nossos convidados. Tem, vamos começar por aqui, daí fala teu nome. De que caravana você veio? Boa noite, pessoal. Eu sou Michele, sou assistente social, trabalho na rede. Obrigada por esse momento, acho que é muito importante a gente estar conversando sobre isso. E eu gostaria de saber, acho que tem mais representantes aqui da educação também, e eu gostaria de saber como que a educação está incluindo a Lei 13.135 de 2015 na prevenção de bullying no plano pedagógico. Como eu atuo na rede, a gente recebe muitos casos de crianças, adolescentes, que sofrem com bullying, e a gente acompanha esses casos, tá? Então, a assistência social também entra nessa prevenção. Então, eu gostaria de saber como que está sendo feito esse trabalho na educação. Obrigada. Bom, eu vou falar pela escola que eu trabalho, faço esse trabalho no Colégio do Ilho Poli. E o que eu posso falar é que a gente vem fazendo esse trabalho já há quase 3 anos, então isso já faz parte da nossa prática, do nosso planejamento. Então, nós temos um trabalho, um cronograma que é fixo. Fixo em que sentido? Nós temos essas paradas que são mensais. Então, isso já faz parte do cronograma de todos os professores. Então, nós já temos isso, em janeiro nós sentamos, fazemos o planejamento, e lá todos os professores já sabem que uma vez por mês nós paramos para fazer essas rodas de conversa. Então, isso tudo é definido em cronograma.
E, em contrapartida, também, nas reuniões com os pais, nós também damos esse feedback. E, além desses momentos, os encontros que são pontuais. Então, eu não consigo te responder pensando no todo, pensando em Jaboticabal, pensando na diretoria de ensino. Então, o que eu posso te trazer é a realidade que hoje a gente vive. Então, a gente começou no planejamento definindo o que era importante. E hoje já é uma prática da escola. Então, a gente entende que funciona. Mas isso tudo precisa ser definido de uma forma coletiva e todo mundo entender qual é o seu papel. Espero ter ajudado. Boa noite. Minha pergunta é especificamente sobre uma fala sobre o Dr. Carlos, especificamente sobre a questão do bullying, né? O doutor falou sobre bullying leve. Eu queria saber se existe algum tipo de classificação ou tipificação acerca disso, se existem algum tipo de classificação entre bullying leve, médio, grave, e qual a implicação jurídica se houver essa classificação, por favor. Ótima pergunta. Na verdade, quando a lei tipifica o bullying, ou seja, quando a lei fala isso é bullying para fins criminais, tem que ser essa intimidação sistemática, intencional, repetitiva, sem motivação evidente. Então, na verdade, a lei criou vários requisitos para que o bullying seja, para que aquilo seja considerado bullying do ponto de vista criminal. Mas acho que todos hão de concordar comigo aqui, há muita coisa a mais que é bullying, mas que não encaixa aqui, né? Não necessariamente a coisa vai ser reiterada, sistemática, intencional e sem motivação evidente. Então, isso eu consideraria os casos que... Não posso falar leve. Essa terminologia não existe. Mas eu consideraria os casos que não chegariam a configurar o crime para fins aí de atuação nossa. Leve, se eu falei essa palavra, eu me equivoquei, ou então eu dei a entender outra coisa que não é. Não que seja leve ou grave, mas são as condutas que se encaixam ou não se encaixam naquilo que a lei fala. Meu nome é Fabiana, boa noite. Gostaria de agradecer a Silvia e a todos os presentes. Um momento de grande aprendizagem para nós. Sou diretora da Escola Coronel Vaz. E a minha pergunta, gostaria de trocar uma figurinha com a nossa colega pedagoga, porque faz parte do trabalho da escola falar sobre bullying constantemente. E isso provoca até alguns questionamentos nos pais. A escola que fala muito sobre bullying é porque está acontecendo muito bullying, né? Então, nós também temos feito esse trabalho com os pais, esclarecido com os alunos. No entanto, quando o agressor, ou a família do agressor, não compreende aquele ato como violento, como bullying, como que vocês trabalham essa orientação na escola para que a família perceba que aquilo não é brincadeira, né? Quando a gente precisa trabalhar esse convencimento com a família de que a ajuda psicológica é necessária. Quais são os caminhos, assim, no diálogo, que eu sei que a gente precisa sempre persistir, mas como fazer com que as famílias também compreendam que bullying não é brincadeira, além do trabalho que nós já fazemos dentro das escolas? Essa pergunta é difícil. Vou falar pela minha realidade, tá bom? Nunca aconteceu, nesses quase 3 anos, da gente vivenciar uma situação grave de bullying, a ponto de ter que chamar a família, ter que notificar. O que a gente percebe é que, com as conversas e, em determinado momento, realmente verbalizar para o aluno que aquilo que ele está fazendo é bullying, isso a gente entende que começou a melhorar. E eu entendo também que não chegou nesse nível dentro da escola, porque a gente não consegue controlar o que acontece do portão para fora, e nem o que acontece via WhatsApp, que às vezes não chega para a gente. Mas, na nossa experiência, nunca chegou. Mas por quê? Por conta das conversas, de realmente pontuar que aquilo que está acontecendo é bullying, de uma forma coletiva, muitas vezes tendo sim que chamar de uma forma pontual, num outro local, às vezes não necessariamente na sala da diretoria, porque é um cuidado também que a gente tem de mostrar para a criança que, olha, você não vai na diretoria porque você cometeu
o bullying ou porque aconteceu uma agressão. Todo mundo aqui é parceiro. Então, de realmente sentar, de realmente conversar. Então, a gente nunca vivenciou esse momento de ter que chamar a família. Porém, nas reuniões com os familiares, desde o momento em que eu cheguei na escola, nós já colocamos que esse seria um trabalho. Mas qual foi o cuidado que a gente teve? Nós nunca usamos o termo bullying. Nós iniciamos pós-pandemia, relatando para os pais que nós recebemos, eu acredito que é uma realidade de todo mundo, das escolas, crianças mais ansiosas, crianças mais fechadas, não querendo interagir com o outro. Então, qual foi a proposta do projeto, das rodas de conversa? Trabalhar o diálogo, trabalhar as relações interpessoais, a resolução do conflito, porque o conflito faz parte da nossa vida, e a criança entender que ela pode trabalhar aquele conflito para que não chegue no bullying. Então, trabalhar o bullying foi uma consequência dessas rodas, desse olhar das relações interpessoais e dele entender que ele tem voz para falar. Então, a gente nunca vivenciou um modelo, graças a Deus. Então, significa que nós estamos no caminho. Então, infelizmente, eu não consigo te dar uma resposta diferente dessa, porque, graças a Deus, a gente nunca vivenciou e as famílias são muito presentes, são muito parceiras. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Paulo. Queria fazer uma pergunta para a Renata, que foi minha professora de oratória. Você deu alguns exemplos de bullying em escolas, como a pessoa que vai ruim nas provas, é chamada de burro, no futebol, perna de pau. Tem o lado positivo disso para a criança, que ela vai aprender a se virar, ou só o lado negativo? Todas perguntas difíceis. Então, a gente sempre coloca que... Eu, particularmente, eu entendo que soa de forma negativa. Vamos aproveitar a sua fala, como você colocou, fui professora, sou facilitadora também de oratória, a gente trabalha comunicação. Em algum momento aqui nessa roda, alguém, acho que foi até alguém falou da questão do assédio moral, né, do bullying. E geralmente o que eu escuto dos adultos é justamente isso. Olha, porque quando eu estava lá na escola, eu sofria bullying. As pessoas diziam que eu era burro, que eu falava errado. Então, isso começou a me trazer alguns traumas. Então, essa criança se torna um adulto com medo de falar em público. Então, eu tenho vários relatos de adultos que, por exemplo, começam a fazer a faculdade e, quando chega no momento de defender o seu trabalho, ele para. Ele não conclui. Por quê? Porque ele não quer se expor. Só que isso é consequência de algo que ele viveu lá atrás. É algo que ele viveu lá na infância, na escola, em algum momento. Ou porque o professor falou que o amiguinho dele era melhor, quando compara, olha, por que você não estuda igual ao seu amigo? Ele só tira notas boas. E aí o amigo falando que ele é burro. Nossa, olha, ele fala errado. Ou então, por conta aí do esporte. Isso tudo vai causando um sentimento negativo. Ele pode ter um olhar positivo em que sentido? Eu dou conta, eu vou enfrentar. Mas alguma coisa lá na frente vai voltar e vai fazer com que ele pense que determinada escolha que ele vai fazer na vida dele talvez não vai dar certo. Então, eu entendo que leva muito mais pelo lado negativo. O lado positivo dele olhar para aquilo e falar, eu vou superar, aí entra o papel da família. Que é porque a família estava junto, a família acompanhou, a família incentivou. Então, ele conseguiu passar por aquele momento de uma forma mais leve. Então, isso acabou fazendo com que ele fizesse daquilo um desafio e superasse. Mas eu entendo como um olhar muito mais negativo. Alguma coisa lá na frente vai trazer isso à tona. Ou num assédio moral, ou ele mudar de emprego, ou ele não concluir um trabalho da faculdade, ou ele continuar 20 anos trabalhando na mesma função, porque ele tem medo de fazer uma entrevista de emprego, porque ele pensa que ele vai ter uma devolutiva negativa. Acho que a Noemi quer contribuir também. Noemi queria contribuir. Na pergunta da Fabiana, da diretora, a gente, né, ainda bem que não tivemos casos no colégio, mas quando chega nesse ponto, né, de que a família, aí uma orientação até minha, de que a família não consegue entender que aquilo ali é uma agressão, é uma violência, isso significa que a família também está rompendo um direito, inclusive da criança. E aí eu acho que é importante o quê? Nesses casos, a gente utilizar o conselho tutelar a nosso favor.
A gente precisa olhar para o Conselho Tutelar como um órgão para ajudar, para orientar. Os pais, as famílias, muitas vezes veem só como um órgão punitivo, né? Se acionar o Conselho Tutelar, nossa, vou perder o meu filho. Mas não, o Conselho Tutelar está ali para orientar também. Então, eu acho que aí seria importante acionar o Conselho Tutelar para ter esse espaço de fala fora da escola. Porque aí a família sendo chamada em outro ambiente, ela entende que aquilo ali sim é grave. Não é só a professora ou o diretor que está com birra com o meu filho, só porque o meu filho brincou com um coleguinha. Levar para um ambiente externo, né? Então, assim, a gente não está conseguindo resolver, você não está vendo o que é violência? Vai orientação no Conselho Tutelar. Se não resolver com o Conselho Tutelar, e continua, né? Porque isso daí está rompendo direito, inclusive, dessa criança que está vivenciando dentro de um ambiente onde a violência está sendo relativizada como algo certo, né? E aí, só complementando também a do colega, não tem ponto positivo, realmente. O bullying ele não vai te trazer nada de positivo, ele vai trazer essas questões extremamente negativas, traumáticas, né, desenvolver transtornos. O que acontece algumas vezes para algumas pessoas depois que elas passam por todo esse tormento e elas conseguem ficar bem, elas entenderem, e isso a gente tem, né, na literatura, o quanto elas têm resiliência. Então, acho que talvez seja a única coisa, quando consegue passar por tudo, que não é nem um pouco negativo, ela percebeu o quanto ela foi resiliente. Acho que talvez seja a única questão positiva disso tudo. E não é positiva pelo bullying, é positivo dela mesma, é uma característica dela. Mais alguma pergunta? Bom, boa noite, meu nome é Rogério, simplesmente sou um pai, e aí eu vim aqui acompanhar. Duas situações. A primeira, se na cidade de Jaboticabal existe um acompanhamento das pessoas que sofrem bullying e também do agressor, se existe uma escuta ativa para isso daí, e tentar entender a intenção do agressor, se na nossa cidade existe algum órgão competente para isso. Eu vou complementar, porque eu trabalho na rede, tá? A gente trabalha com isso. Quando são casos mais leves, foi a Fabiana que perguntou, né? Se não me engano, Fabiana, complementando a fala da nossa colega Noemi, quando vai para o Conselho Tutelar, e a escola, sim, ela deve denunciar isso, ela deve passar isso para frente, o Conselho Tutelar ele vai avaliar se esse caso é da proteção social básica ou da proteção social especial de média complexidade, tá? Se for da básica, vai para os CRAS. Os CRAS vai ter acompanhamento do pai, fica um assistente social e psicóloga. E se for de média complexidade, nos CREAS, tá? Aí entra violação de direitos, entra abuso sexual e muitas outras coisas mais graves, mas existe esse acompanhamento sim, tá? E quando não se tem muito, né, o que a equipe consiga fazer, vai para o Ministério Público, tá bom? Se eu respondi. Quem quer complementar alguma coisa? Mais alguém? Complementando a fala da Michele, que a Michele está ali na básica e eu estou na especial, né? Então, tem esse acompanhamento, além de que a gente tem a rede de saúde, né, do SUS, que tem psicólogo. Então, se a criança foi vítima e precisa do suporte psicológico, ela pode passar por psicólogo pelo SUS. E aí a gente tem, você perguntou do acompanhamento dos agressores. Dependendo, né, do que aconteceu, se é que chegou até o Ministério Público, alguma coisa do tipo, ele recebe, igual o Dr. Carlos falou, a medida socioeducativa. E aí a gente tem dentro do CREAS, né, o profissional específico para fazer o acompanhamento dessas medidas socioeducativas. Então, os agressores eles são acompanhados dessa forma. Ou então, pelo o encaminhamento. Se a escola encaminha, não é só a vítima que vai ser atendida. O agressor também vai ser atendido. São ambos os lados. Mais alguma pergunta? Não? Aqui. Acho que não vou ficar em pé, não. Tá ótimo assim. Bom, boa noite a todos. Eu acredito muito na questão de buscar a causa e a prevenção. A violência não acontece por si só. Então, precisa entender a causa, né? Então, nós temos dois lados. A gente tem o profissional que está na escola particular, mas nós temos as escolas públicas. Eu penso que o trabalho tem que ser feito de forma preventiva, com metodologias, tanto para suporte para a família, quanto para os alunos. Porque a gente vê muito a questão de poucas ações. Então, as ações têm que ser pontuais e sistemáticas.
Não adianta apenas fazer esse encontro hoje ou algumas palestras e nós não termos ações efetivas dentro das escolas. Então, acho que mais do que na hora a gente ter metodologias ativas, práticas dentro da escola, para que isso seja sistematizado e a criança, a comunidade tenha consciência do grau da complexidade do bullying, que não é nem leve, que é seríssimo. Eu fiz uma palestra recentemente para o Coronel Vaz, e as crianças, quando você dá a oportunidade, eles expõem as questões, eles expõem as dificuldades, é latente isso, só que tem que ser sistematizado, não é apenas uma palestra. Tem que ser feita uma metodologia para que a gente possa cada vez mais conscientizar para evitar as consequências que são gravíssimas tanto para as crianças quanto para os profissionais. Os casos aí seríssimos de profissionais que também estão sofrendo com a questão da violência dentro das escolas. Os profissionais já estão muito desgastados, né? Os professores, os funcionários. Então, enquanto nós não tivermos metodologias que façam esse papel preventivo, a gente não vai conseguir caminhar. Ok? Minha opinião. Perfeita a sua colocação, e eu concordo com você. Estou falando de um exemplo meu, é uma escola particular, mas mesmo sendo uma escola particular, foi preciso ter esse diálogo e entender que precisava iniciar. Porque realmente falar que precisa é muito fácil. Todo mundo está aqui e todo mundo vai concordar que precisamos fazer algo. Então, a gente precisa ter ação. E quando algo é grande, a gente precisa realmente cobrar de algo maior também. Então, a gente tem que, de alguma forma, lutar para conseguir isso, mesmo que de início a gente comece com pequenas ações pontuais. Eu não consigo fazer na rede toda, mas eu vou fazer a minha parte, e a outra faz a parte dela. E nisso que você falou, às vezes eu vou levar outras palestras, eu vou encontrar uma rede de apoio, tem os equipamentos da cidade que eu entendo que podem ajudar. Uma época eu participei de várias reuniões onde os equipamentos se encontram para falar sobre o que nós podemos fazer para o nosso município, e sempre tinha alguém ali da educação, eu não sei como está hoje, porque depois veio a pandemia, mas sempre tinha alguém ali da educação dialogando e falando sobre isso, o que a gente pode fazer. Buscar, talvez, instituições, a gente tem instituições dentro da cidade, que talvez a gente possa fazer parcerias para estar lá presente. Então, tem a faculdade, tem, por exemplo, escolas de educação profissional, tem aqui o SENAC, que tem uma equipe lá de enfermagem. Eu atuei um tempo na empresa e a gente teve um período que ia até as escolas para falar de saúde mental, para falar com as crianças, para elas realmente terem mais informações. Então, a gente começar devagarinho, mas realmente eu concordo com você, é algo grande e que a gente de alguma forma precisa cobrar. Não mais? Eu quero colocar à disposição os equipamentos da assistência social, tá? Eu acho que é importante estarmos em rede, as escolas, como a nobre colega comentou, antes da pandemia existiam reuniões periódicas onde a gente sentava por equipamento, por território e fazia toda uma análise do contexto de como a gente poderia contribuir em conjunto. Eu faço parte da equipe do CRAS 3 ali no Parque 1º de Maio, tá? São 23 bairros que a gente atende, mas me coloco à disposição, tanto eu e como minha equipe, para poder auxiliar vocês na escola e similares do que precisar para esse enfrentamento. Até na construção do plano pedagógico também, com ações assertivas. Gente, não adianta a gente só ficar enxugando gelo. A gente precisa de ações concretas e efetivas, tá? Obrigada. Ninguém mais? Agora? Acabou. Então, agora eu passo a palavra. Alguém quer fazer alguma consideração final? Desculpem. Não? Então, tchau. É com você, Silvia. Bom, então eu gostaria de agradecer a colocação de cada um dos profissionais aqui presentes, Dr. Carlos, Noemi, a Renata, Dr. Roger, Dr. Carlos, a Ana, que todos brilhantemente nos auxiliaram, nos ajudaram na condução dessa roda de conversas. Agradecer a presença de todos vocês, que também contribuíram para o enriquecimento desse nosso debate, dessa nossa conversa. E agradecer também especialmente aos servidores da Câmara Municipal, que nos auxiliaram e nos ajudaram na realização desse trabalho. E também a presença de alguns alunos do nosso curso de Libras da Câmara Municipal, aqui presente também.
que vieram prestigiar a nossa professora Virgínia, que está fazendo a interpretação da roda de conversas. Então, muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos com Deus.